Afinal de contas, por que a comunidade de Chainsaw Man é tão tóxica? Meu nome é Arthur e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre por que a comunidade de Chainsaw Man tem se mostrado tão tóxica ultimamente. A popularidade crescente que Chainsaw Man teve nesses últimos meses se dá por conta da adaptação do anime, fazendo com que Chainsaw Man tenha mais visibilidade. Mas por que o anime fez tanto sucesso? A resposta é bem simples se a gente analisar a obra como um todo. Apesar de Chainsaw Man abordar temas sérios e bem atuais, temas esses que eu vou falar mais pra frente, ele chama a atenção do público por sua violência bem exagerada, por sua abordagem sexual explícita e pela identificação com o protagonista da obra, o Denji. O protagonista é esse que vive em um estado de extrema pobreza por herdar as dívidas da Yakuza de seu pai. O Denji não demonstra ter grandes ambições e busca somente ter um lar, comida decente e satisfazer um pouco dos seus desejos sexuais. E com toda essa violência, todo esse apelo sexual e tendo um protagonista como esse, só poderia atrair um tipo de público. O público adolescente. Mas não é qualquer tipo de adolescente, mas aquele adolescente específico. Aquele adolescente Ed chato, com fotos do Meliodas no perfil. Aquele adolescente que gosta de herói do escudo. Essas três coisas juntas faz com que de uma maneira ou de outra chame a atenção desse tipo de pessoa. É uma fórmula tão básica que pode ser aplicada até em outras obras. Juntar pelo sexual, violência e um protagonista meio genérico, fácil de se identificar, faz com que chame a atenção desse tipo de pessoa. Mas como você não é esse tipo de pessoa, não é mesmo? Você tem cara do tipo de pessoa que vai dar o like no vídeo e compartilhar com as pessoas que também vão gostar do conteúdo. Viu o que eu fiz, né? Mas não pense que isso só veio por conta da adaptação do anime. Um pouco desse público já se interessava na obra desde o lançamento do mangá. Isso fica mais claro quando a gente vê as traduções não oficiais do mangá. Traduções essas que foram feitas de maneira claramente errada. E é justamente dessas traduções errôneas que vem algum dos principais memes, ao menos brasileiros, do mangá, como o do Futuro é Pica. Apesar de ser um pouco engraçada e um pouco preconceituosa às vezes, claramente não é a tradução oficial, e ainda assim tem gente que fica reclamando quando vê a tradução e a dublagem oficial. E essa cobrança não se dá só pelos estúdios em si, mas aos dubladores também. Dubladores esses que claramente precisam seguir o script que foi dado a ele. Ou vocês realmente acham que os dubladores criam as falas dos personagens? Falas essas que já foram ditas anteriormente no mangá. Apesar de parecer óbvio pra mim, já que eu uso meu cérebro pra pensar, parece que pra comunidade de Chainsaw Man isso não parece ser tão óbvio. Parece que pra esse tipo de pessoa aparenta ser coerente cobrar e fazer um discurso de ódio a uma pessoa que nitidamente só tá cumprindo ordens. E é claro que fazer esse tipo de coisa com qualquer pessoa é um ato desprezível, mas ainda tem gente que é capaz de fazer isso com Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs, um dos maiores e mais competentes dubladores do Brasil. Depois desse acontecimento, ficou visível pra nós o quão tóxica essa comunidade pode ser. E o motivo de toda essa toxicidade vem justamente por conta do público que o anime atraiu. Um bando de nerdola chato. E os fatores que atraem esse tipo de público é justamente a abordagem do anime. O que é até curioso, visto que o anime puxa muito pra um lado mais sério do que o mangá. Só pra deixar claro que o fato de serem um público um pouco mais novo não invalida a merda que eles fizeram. Até porque as pessoas que estavam tacando hate no Briggs já tinham idade suficiente pra entender que aquilo que eles estavam fazendo não foi algo legal. Lembra que eu tinha dito que Chainsaw Man poderia também ter outras interpretações? E eu vou falar um pouquinho delas agora. Antes de o anime lançar, eu já tinha lido um pouco do mangá, e depois que fiquei sabendo que ia lançar o anime, essa ideia de que a popularidade de Chainsaw Man iria crescer, certamente iria atrair um público não muito bacana. Já era quase certa pra mim. Isso se dá porque Chainsaw Man tem um potencial muito grande pra ser analisado mais profundamente, e não só ser visto como um moleque pobre e cabaço que mata o demônio e vira uma serra elétrica. Mas Chainsaw Man pode ser visto como uma obra que vai além disso. Uma obra que fala muito sobre trabalho, de uma forma bem profunda, que fala sobre mulheres, status social, relacionamento tanto amoroso como as amizades. O retrato que Chainsaw Man traz sobre trabalho é aquele típico conceito de trabalhador sendo explorado pelo sistema, já que é bom lembrar que o Denji não teve a oportunidade de ir à escola, devido ao meio caótico que ele estava inserido. O Denji não tinha uma família muito estruturada, e seus conceitos sobre o que é uma vida satisfatória, o que é uma vida boa, são totalmente diferentes de uma pessoa comum. Em Chainsaw Man é comentado algumas vezes a respeito dos benefícios de ser um caçador de demônios, mesmo que de uma forma superficial. Mas vocês já repararam que o custo-benefício de ser um caçador de demônios não bate? Nenhum dos caçadores aparentava ser muito rico.
além do fato de terem uma carga horária de trabalho comum. Para mim, não parece justo arriscar sua vida quase todos os dias contra criaturas sobrenaturais para ganhar um salário ok e folgar 1 ou 2 vezes na semana. Chainsaw Man fala sobre as mulheres de uma forma bem interessante, de como elas não são recompensas por um bom trabalho, visto que toda vez que o Denji foi recompensado dessa maneira, ele se deu mal, de como ele vê as mulheres de uma forma muito objetificada, e aos poucos isso vai se quebrando mais pra frente. Porque ele entende que as mulheres podem ser muito mais um objeto a se desejar, e de que as mulheres podem ser fortes e terem seus próprios objetivos, que elas podem ser diferentes, com gostos e jeitos diferentes de pensar, apesar de todos terem uma coisa em comum, todas elas já tentaram matar o Denji. O status social, Chainsaw Man, também traz essa discussão a respeito de status social, visto que o Denji herdou as dívidas de seu pai, e por isso ele também é pobre, dizendo pra nós que a pobreza é hereditária, de que não existem muitas formas de escapar disso. Se você curtiu o vídeo, clica no gostei, e se você não viu o último vídeo ainda, vê lá que também tá bem massa. E é isso, valeu!